profeta Ezequiel vai dizer que o Espírito o raptou. Afinal de contas, o que se trata isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para percorrer a palavra de Deus. Hoje, dia de São Bernardo, este santo que foi, sem dúvida, um homem que cativou inúmeras pessoas a deixarem a vida para seguir o Cristo. Ele vai fazer realmente uma reforma. É um homem que tem na sua memória grandes textos. Se você não conhece, vale a pena você aprofundar. Pega também, vai no meu canal, lá também tem as histórias, aquilo que o santo também cativou. É tão bonito você perceber o quanto Deus usa de corações tão disponíveis e despojados como é o de São Bernardo. Quero pegar com vocês a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 43, o versículo 1 ao 7a. Diz assim: O homem conduziu-me até a porta da casa do Senhor, que dá para o nascente, e ouvi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente. Um ruído o acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava com a sua glória. A visão era idêntica à visão que eu tive quando ele veio destruir a cidade, bem como a visão que tive junto ao rio Quebar. Então você vai percebendo, isso faz parte, a gente já falou nas homilias, dessa dimensão da visão profética, daquilo que é a experiência mística de Ezequiel. E aí ele fala então que ele caiu com o rosto em chão e a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dá para o nascente. Então o Espírito raptou-me e me levou para dentro do pátio interno, e eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O que ele está dizendo? Que ele estava ali na porta que dá para o nascente, então ele estava, vamos dizer assim, na saída, e ele foi raptado, foi levado para o pátio interno. Ou seja, ele se deslocou, foi deslocado pelo Espírito. Isso, quando a gente olha para a história dos santos, essa coisa acontece, dos santos estarem num local e serem conduzidos pelo Espírito a outros lugares, a viver uma experiência que a gente chama de bilocação. Algumas vezes esta experiência é visível aos olhos dos outros e às vezes não. Ou seja, a pessoa ela está naquele lugar, porém ela é levada a um outro lugar, aonde ela vê a situação, ou seja, percebe o que está acontecendo ali, identifica o que o Senhor quer mostrar, porque em geral o Senhor quer mostrar algo, ou o Senhor quer que interceda por algo, então você faz aquela dinâmica, mas ninguém vai te ver. Outras vezes, como por exemplo aconteceu com São Padre Pio, a pessoa consegue vê-lo, né? Então viu ele em Roma, ele confessou uma pessoa em Roma, mas ele estava em São Giovanni. Então você percebe, né? Esse deslocamento, esse rapto, o Espírito retira aquela pessoa, vamos dizer assim, daquele lugar, embora ela continue lá. E não pense que não eram só momentos de êxtase, momentos de oração. Muitas vezes os irmãos que acompanhavam o Padre Pio percebiam que algo estava acontecendo, mas ele estava fazendo uma tarefa ou algo cotidiano, mas você percebe que como se ele estivesse em outro lugar. De vez em quando nós somos convidados, né, a perceber o quanto o Espírito, né, ele tem essas capacidades, tem esta loucura, porque o Espírito começa a multiplicar. O desejo de alguém estar em vários lugares, o desejo de alguém poder ser conduzido pelo Espírito faz com que o Espírito, vendo naquela alma, naquele coração, aquela disponibilidade, ele pega aquela pessoa e utiliza ela como um instrumento. Lógico que essas experiências têm a ver com o caminho de santidade, né? Aquele caminho que o Senhor vai convidando aquela alma e ela também vai respondendo. Assim, nós temos este processo, né, de uma bilocação, aonde outros vêm. Então, como aconteceu com o Padre Pio, que outro exemplo, várias pessoas viram ele na guerra, embora ele não esteve
concretamente lá na guerra, mas vários soldados argumentaram ter visto ele na guerra. Houve quem viu ele na Polônia. Então você vai percebendo esses raptos, este levar, mas sobretudo entender aquilo que Deus está querendo comunicar. Algumas vezes, Deus também permite que no momento de oração, sem ser essa dimensão da bilocação, mas no momento de oração, Deus te chame a interceder por um lugar, te chame justamente a olhar para um lugar, e é como se Ele te inserisse dentro daquela cena, te colocasse ali dentro daquele acontecimento, e você vai intercedendo, o Senhor vai usando aí da sua memória, vai trazendo através disso aquilo que Ele deseja, e assim você intercede, assim você traz ao Senhor. Então o Espírito, Ele faz isso, mas, como eu disse, precisa sempre encontrar um coração aberto. Assim, vai continuando, ele vai perceber a glória do Senhor. Ouvi alguém falando-me de dentro do templo, enquanto o homem esteve de pé junto de mim. Ele me disse: Filho do homem, este lugar do meu trono é o lugar que eu coloco a planta dos meus pés, é o lugar onde habitarei para sempre no meio dos israelitas. Ou seja, aqui está o sentido. O Senhor queria falar para ele isto, queria comunicar esta dimensão da presença dele para que ele, como profeta, pudesse falar às pessoas deste lugar, do templo, que é o lugar da presença dele. Ou seja, não é aqui um ato de curiosidade. O Espírito não quer simplesmente satisfazer uma curiosidade, te mostrar algo que ninguém viu. Não, ele quer que você possa compreender as realidades ou interceder por realidades para que isso gere um bem lá na frente. Então, deixe sempre o Espírito Santo te conduzir. Vamos juntos, que Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.